E aí, meus amores, estão todos aí? Voltaram? Voltando aí? Não se esqueçam de colocar os nomes, principalmente agora que é o nosso último tempo. Coloquem os nomes aí, todos. Não sei se todos colocaram, não. Coloquem os nomes, os 26, sei lá, os que tiverem em sala aí. Tá, meus amores? Estão conseguindo ver minha tela compartilhada aí? Falem comigo. Coloquem os nomes, todos vocês agora, por favor, para ficar aí, para ficar computado direitinho, gente, para a chamada, por favor. Não se esqueçam de colocar. Esperar mais um pouquinho, o pessoal entrando aí. Só tem 12. Vamos lá, turma maior do que essa aí, maior do que isso. Falem comigo aí, conseguiram ver direito? Estão conseguindo ver a tela compartilhada? Tá tudo direitinho? Sim. Sim. Show, meus amores. Então, vamos lá então, dando continuidade aqui aos verbos impessoais. Quando o pessoal vai entrando aí, a gente vai sempre voltando realmente ao assunto. E não se esqueçam de colocar os nomes. Então, verbos impessoais são aqueles que não possuem sujeito. Tranquilo? Portanto, ficarão na terceira pessoa do singular. Então, eu falei com vocês que o primeiro caso do verbo impessoal é toda vez que nós tivermos o haver e pudermos trocá-lo e substituí-lo pelo existir, ter, acontecer e ocorrer. Show de bola? Então, sempre que nós pudermos trocar o haver por existir, ter, acontecer e ocorrer, ele é impessoal, ele não terá sujeito. Portanto, nós nunca o colocaremos no plural. Ele sempre ficará no singular. Show de bola? E o termo que vem depois dele, o termo que vem pós-posto a ele, sempre será objeto direto. Show de bola? Mas, professor, igual a Rafael perguntou aí, se eu ao invés de colocar o haver, quiser montar uma sentença com existir ou ter, aí muda tudo, né? O existir e o ter, eles são pessoais. Então, sérios problemas que era o nosso objeto direto com haver, passa a ser o nosso sujeito e tem que haver a concordância entre ele e o verbo existir ou o verbo ter. Então, existem ou existiam sérios problemas na cidade ou tinham sérios problemas na cidade. Tranquilo, amores? Ele só vai ser impessoal quando nós trocarmos por existir, ter, acontecer e ocorrer. E outra coisa importante, dentro de uma construção, né, textual, produção de um texto, gente, 17 alunos só, vamos lá, cara, último tempo, a chamada de vocês aí. Atenção à aula, cara, não caguem não, vamos lá, vamos que vamos, pô. Outra coisa importante a se falar, é muito mais formal dentro de uma construção de um texto dissertativo argumentativo ou num contexto formal, mesmo de fala, que nós usemos o verbo haver. Ele é muito mais formal, né? O uso dele é muito mais formal do que o existir ou ter. Beleza? Foi? Outro caso também, né, que traz para nós um verbo impessoal é o fazer. Toda vez que o haver e o fazer indicarem passado, tempo decorrido que ficou para trás, né, a meia hora, a 30 minutos comecei a dar aula. Esses 30 minutos ficaram para trás, não ficaram para trás? Então, esse haver também ele é impessoal. Então, verbos haver e o fazer, indicando passado, tempo decorrido, eles também serão verbos impessoais. Portanto, também nunca vou colocá-los no plural, até porque eles são impessoais, pô, não tem sujeito para fazer concordância com ele. Não tem sujeito para concordar com eles. Então, fazia 15 anos que ele havia parado de estudar. Então, 15 anos, né, ficaram para trás. Não é isso? Então, esse fazer vai sempre ficar no singular. Estaremos diante de um verbo impessoal. Tranquilo, amores? Se o cara perguntar numa questão de concurso aí fora aí, qual é a função sintática de 15 anos, é a mesma coisa que lá de cima. Se eu paro no fazia, qual pergunta surge, meus amores? Falem comigo vocês. Hein? Falem, por favor, se eu paro no fazia, qual pergunta surge? Fazia o quê, não é isso? Fazia o quê? 15 anos que ele não havia parado, né? Porque ele havia parado de estudar. Show? Então, o fazer e o haver, indicando passado, tempo decorrido, eles sempre serão verbos impessoais. Eles nunca terão sujeito, beleza? Portanto, ficarão sempre no singular. Então, faziam 15 anos que ele havia parado de estudar, erro gravíssimo quanto à concordância. Haviam sérios problemas na cidade, erro gravíssimo também quanto à concordância. Show de bola? Pegaram, meus amores? Falem comigo aí, por favor. Quem entrou agora? Sim, professor. Quem entrou agora, por favor, coloquem os nomes aí na chamada, tá? Aí coloquei uma questão também importante aí embaixo. Olha só, ó. Deve haver sérios problemas. É muito comum também cair em prova a locução verbal. O que é locução verbal, meus amores?
é um verbo auxiliar com o verbo principal. Um auxilia o outro. O primeiro é o auxiliar e o depois dele é o nosso principal. Então, perceberam o seguinte, ó, que o verbo principal na locução verbal aí é o verbo haver. E eu consigo trocá-lo também por ter e existir. Então, deve haver, devem existir ou devem ter sérios problemas na cidade. Pegaram, Bizu? Toda vez que tiver uma locução verbal e o meu principal for o verbo haver e eu quiser trocá-lo, conseguir trocá-lo por ter, existir, né, acontecer e ocorrer, eu também estarei diante de uma locução verbal impessoal. Então, tanto ele, que é o meu principal, que é um verbo impessoal, quanto o meu auxiliar, ambos ficarão sempre no singular. Então, devem haver sérios problemas, erro gravíssimo de concordância. Por quê, professor? Porque o verbo principal da locução verbal, que é o haver, eu consigo trocá-lo por existir, ter, acontecer e ocorrer. Foi, Rafael? Outra coisa importante que nós vimos lá atrás, né, Gono? Se eu não colocar o haver e colocar o existir ou ter, aí o meu auxiliar tem que ir para o plural. Então, devem existir ou devem ter sérios problemas. Mas eu vou explicar melhor vocês depois aí embaixo aí, para não confundir a cabecinha de vocês. Mas pegaram esse bizu? Eu estou diante do verbal. Deve haver, certo? Tranquilo? E o principal, o verbo principal que forma a locução verbal é o haver. Eu consigo trocá-lo por existir e o ter, não consigo? Então, devem existir ou devem ter sérios problemas. Consegui trocar o haver pelo ter e pelo existir. Então, confirmo que ele é impessoal, e já que ele é o nosso verbo principal da locução verbal, tanto ele quanto o seu auxiliar, que é o deve ali, ó, ficam no singular. Tranquilo? Então, deve haver sérios problemas na cidade. Show? Mesma coisa ocorre embaixo, ó, vai fazer 15 anos. Estou diante de uma locução verbal também. O verbo ir aí auxiliar e o fazer, né, o verbo principal. E o fazer indicando o passado, nós vimos o quê? Que ele é impessoal, que ele não possui sujeito. Tranquilo? Então, tanto ele quanto o seu auxiliar ficam sempre no singular. Então, vão fazer 15 anos que ele parou de estudar, é erro gravíssimo quanto à concordância, pelo amor de Deus. Beleza? Então, o fazer, por ele ser o verbo principal da nossa locução verbal e ele indicar passado, tempo decorrido, né? E assim, sendo ele impessoal, tanto ele quanto seu auxiliar ficarão no singular. Beleza, meus amores? Tranquilo? Tranquilo. Vamos lá, então. Eu coloquei aqui, ó, dicas. Os verbos auxiliares, né, deve e vai, acompanham os verbos principais. Show? Só que se eu formar, foi o que eu falei lá atrás, se eu formar a locução verbal com o verbo existir, o existir não é impessoal, ele é pessoal. Aí o meu auxiliar, né, ele tem que ir para o plural. Então, existem sérios problemas na cidade. Então, aqui, ó, eu estou retomando isso aqui, ó, né, ó, pessoal. Havia sérios problemas, não é isso? Se eu usar o existir sim, ele tem sujeito, né? Então, existem sérios problemas. Tinham sérios problemas na cidade. Show? Mesma coisa quando eu formo a locução verbal com existir. O existir, ele tem sujeito sim. Só que ele não vai para o plural. Quem vai para o plural é o meu auxiliar. Então, devem existir sérios problemas na cidade. Então, toda vez que eu formar a locução verbal com o existir, ele é pessoal, ele tem sujeito sim. Então, se for, né, se eu usar o existir, ele concorda com o sujeito. E se eu tiver uma locução verbal e o principal for existir, o meu verbo auxiliar, ele tem que concordar com o sujeito, tranquilo? Então, devem existir sérios problemas na cidade. Show, amores? Conseguiram pegar isso aí? Foi, professor. Cara, tá falando muita coisa. Vou dar uma corridinha aqui, mas que vocês possam entender. Então, ó, verbos dar, bater e soar. Não é isso? Ó, botei aqui, ó. Como é que eu faço concordância com os verbos dar, bater e soar? Certo? Então, aqui, quando usado na indicação de horas, possuem sujeito. E possuírem sujeito, relógio, hora e horas, né, badaladas, né, deve concordar com eles. De novo, falei muito rápido. Então, quando usado na indicação de hora e quando possuírem os sujeitos expressos na oração, né, sujeitos esses, como relógio, hora, né, badaladas, eu vou concordar com ele, com o meu sujeito. Por exemplo, o relógio deu 2 horas. Quem deu 2 horas, amor? Não foi o relógio ali? Não foi ele que deu 2 horas? Então, nesse caso, né, o relógio, né, concorda com o meu verbo. O verbo concorda com o meu sujeito. Pegaram? Então, o relógio deu 2 horas. Tranquilo? Show? Por quê, professor? Porque o sujeito é o relógio. Então, ele, o sujeito, né, relógio, concorda com o verbo dar. Tranquilo? Agora, quando eu colocar o verbo na terceira pessoa, né, ó, deram 2 horas no relógio da estação. No relógio passou a ser o quê? Adjunto adverbial de lugar. Então, o verbo dar
ele tem que concordar com a expressão numérica. Então, deram 2 horas no relógio da estação. Tranquilo? Deu 1 hora no relógio da estação. Por que deu 1 hora? Porque o verbo dar concordou com a expressão numérica. Agora, se eu coloco na frase o relógio, né, ou os relógios, aí sim concordo com ele. Como na frase não tem um sujeito expresso, o verbo dar, ele tem que concordar com a expressão numérica. Então, deram 2 horas no relógio da estação. Deu 1 hora no relógio da sala. Certo? Conseguiu pegar, meus amores? A mesma coisa acontece aqui embaixo. Ó. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Quem bateu 5 badaladas? O sino da igreja. Está expresso na frase do meu sujeito. Assim como lá no primeiro exemplo, lá, ó, o relógio deu 2 horas, o sino da igreja bateu, né? Bateu 5 badaladas. Então, bater concorda com o sujeito expresso na oração. Show de bola? Mas se não tiver expresso na oração, o bater concorda com a expressão numérica. Então, bateram 5 badaladas no sino da igreja. Soaram 10 badaladas no sino do relógio da escola. Pegaram, meus amores? Agora, se eu falo que o relógio da escola soou 10 badaladas, tranquilo, porque é o relógio que soou. Show de bola? Agora, se eu não colocar o relógio como sujeito, né? O soar, o bater, o deu, né? O verbo dar, ele tem que concordar com a expressão numérica. Então, bateram 5 badaladas, soaram 10 horas, 10 badaladas no relógio da escola. Tranquilo? Foi? Entenderam mesmo isso aí? Falem comigo aí, senão eu volto a explicar. Oi, falem comigo. Tudo Professor, certo, explica de novo, por favor. Vamos lá. Professor? Oi, Neguinho. Nada, eu pensei que você não tinha escutado. Vamos lá, então. Olha só. Vou explicar de novo. Quando usados na indicação de horas, né, possuem sujeito. Tranquilo? Quando o sujeito for relógio, hora, horas e badaladas, eu faço concordância normal. Show? Por exemplo, ó, Neguinho, o relógio deu 2 horas. Quem deu 2 horas? Rafael, não foi o relógio? Então, ele, né, concordou. Sim. O verbo dar ficou na terceira pessoa do singular porque concordou com ele. Então, ele deu 2 horas. Show? Que está expresso na frase do sujeito. Agora, quando não estiver expresso na frase, quando o verbo dar, ele tem que concordar com a expressão numérica. Então, deram 2 horas no relógio da estação, entendeu? Deu 1 hora no relógio da estação. O verbo dar concorda com a expressão numérica. Olha aqui o exemplo de baixo. Ó, o sino da igreja bateu 5 badaladas. Quem bateu 5 badaladas foi o sino da igreja. Está ali expresso na frase do sujeito. Então, ele bateu. O sino da igreja bateu 5 badaladas. Agora, se eu não coloco o expresso na frase do sujeito, ó, o bater e o soar, ele tem que concordar com a expressão numérica. Então, bateram 5 badaladas. Soaram 10 badaladas. Entendeu agora ou não? Entendi. Show mesmo? Sim, sim. Vamos lá, então, ó. Sujeito oracional, não é isso? Vamos lá. Quando o sujeito é uma oração subordinada, quando o sujeito for uma oração toda, o verbo da oração principal fica na terceira pessoa do singular, que é bem tranquilo de entender, né? Entendermos. Ainda falta dar os últimos retoques na pintura. O que ainda falta? O que ainda falta, né? Dar os últimos retoques na pintura. Na verdade, essa oração aí é uma oração subordinada, certo? Substantiva reduzida de infinitivo, mas é só perguntar o verbo. O que ainda falta? Dar os últimos retoques na pintura. Tranquilo? Então aqui não tem muito erro, não, porque quando o sujeito for uma oração toda, uma oração subordinada, o verbo, né, ficará na terceira pessoa do singular. Show? Então, o que ainda falta, né? O que ainda falta? Dar os últimos retoques na pintura. Tranquilo? Conseguiram pegar isso aí? E a concordância com o infinitivo pessoal e sujeito expresso na oração. Não se flexiona o infinitivo se o sujeito for representado por pronome pessoal oblíquo átono. Então, esperei-as chegar. Repare que quando o sujeito for formado por oblíquo átono, né, eu não vou flexionar o infinitivo. Isso quase não cai em prova, meus amores, mas é importante que eu falar com vocês. Então, esperei-as chegarem, tá errado quanto à concordância. Esperei-as chegar. Beleza? Esperei-as fazer a prova. Esperei-as fazerem a prova é um erro de concordância. Show? Por quê? Porque o sujeito está representado por pronome pessoal oblíquo átono. Show? Esperei-as, né, terminar a prova e assim por diante. Show? Já de baixo ali, ó, é a facultativa a flexão do definitivo se o sujeito não for representado por um pronome oblíquo átono
e se o verbo da oração determinada pelo infinitivo for causativo. Isso aqui quase não cai, então eu vou explicar para você, mas quase não cai em prova. Mandar, deixar, fazer, ou os verbos sensitivos, né? Ver, ouvir, né? Que traz aquela sensação de sentir e sinônimos. Então, mandei sair os alunos ou mandei saírem os alunos, tanto faz. Mandar é um verbo causativo, né? Indica uma ordem. Então, mandei sair os alunos, mandei saírem os alunos, tanto faz a sua concordância. Show? O que eu não posso fazer na sentença de cima, por quê? Porque o sujeito está expresso por um oblíquo átomo. Então, esperei-as chegar. É o certo somente isso. Esperei-as chegarem está errado. Mas aqui na sentença de baixo, né, por eu estar usando, por o sujeito não estar sendo expresso por um oblíquo átomo, né, e por eu estar usando verbos causativos ou sensitivos, eu posso tanto um quanto o outro. Então, mandei sair os alunos, mandei sair os alunos, né? Show de bola? Botei aqui, ó. Flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de pronome átono e determinante do verbo não causativo nem sensitivo. De novo, flexiona-se obrigatoriamente o infinitivo se o sujeito for diferente de oblíquo átono, né, e não for determinado com verbos causativos nem sensitivos. Então, esperei saírem todos. Beleza? Então, nesse caso aí, né, não tem como sujeito o oblíquo átono. Se fosse esperei-as, né, aí sair todos, né, ou todas, na verdade, certo? Como não tem oblíquo átono na frase, né, eu sou obrigado a flexionar o infinitivo. Então, esperei saírem todos, né? Até porque o verbo não é causativo nem sensitivo. Tranquilo, meus amores? Vamos lá. B. Infinitivo pessoal e sujeito oculto. Não se flexiona o infinitivo precedido de preposição com valor de gerúndio. Então, passamos horas a comentar o filme, né? Passamos horas comentando. Então, toda vez que vier precedido o infinitivo de preposição, quando eu quiser usá-lo como gerúndio, né? Quando tiver sentido de gerúndio, também não vou flexionar. Então, passamos horas a comentar o filme, né? Na verdade, nunca é comum mesmo não colocarmos esse cara no plural. Então, passamos horas a comentar, passamos horas a fazer a prova, certo? Eu posso trocar por fazendo, né? Pelo gerúndio. Show? É facultativa a flexão do infinitivo quando o seu sujeito for idêntico ao da oração principal. De novo, é facultativa a flexão do infinitivo quando o seu sujeito for idêntico ao da oração principal. Antes de tu responder, lerás o texto. Então, eu ocultei ali, né? Eu ocultei o pronome pessoal do caso reto. Então, antes de tu responder, lerás o texto. Então, aqui, na verdade, né? Eu posso colocar no singular ou no plural. Então, antes de responderes, lerás o texto, beleza? Então, quando os sujeitos ocultos forem idênticos das orações diferentes, eu posso colocar no singular ou no plural. Antes de responder, né? Lerás o texto, tranquilo? Ou antes de responderes, lerás o texto. Show de bola? São questões que pouco caem, mas é importante. Então, é facultativa a flexão do infinitivo. É facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal e este está indicado por algum termo do contexto. De novo, falei muito rápido. É facultativa a flexão do infinitivo que tem seu sujeito diferente do sujeito da oração principal. E esta indicando por algum termo do contexto. Então, ele nos deu o direito de contestar. Ele nos deu o direito de contestarmos, certo? Então, ele, que é o sujeito, né, de nós contestarmos. Então, são sujeitos diferentes. Então, eu posso também, né, tornar a concordância facultativa. Então, ele nos deu o direito de contestar, ou ele nos deu o direito de contestarmos, concordando com o sujeito, né, indicado pelo verbo aí. Tranquilo? Já foi, não foi? Acho que foi todos, professor. Foram todos? Vamos lá, então. Fala para cá, então. Concordância com o verbo ser, para nós acabarmos a aula de hoje. Concordância com o verbo ser. Quando em predicados nominais o sujeito for apresentado por um dos pronomes tudo, nada, isto, aquilo, quando o sujeito for apresentado por os pronomes tudo, nada, isto, aquilo, né? O verbo ser ou parecer concordarão sempre com o predicativo. Tudo são flores. Aquilo parecem ilusões, certo? Então, tudo são flores e aquilo parecem ilusões, né? A concordância ela sempre é feita com o predicativo do sujeito, nunca ela é feita com os pronomes
tudo, nada, isto, isso e aquilo. Então, tudo são flores, né? Nada são flores. Você pensa assim, mas nada são flores. Aquilo parecem ilusões. Então, o parecer e o ser, eles vão sempre concordar com o predicativo do sujeito. Beleza, amores? Eu botei assim, ó, IPC. Poderá ser feita a concordância com o sujeito quando se quer enfatizar. Então, aquilo é sonhos vãos. É sonhos vãos, sonhos que não têm retorno, né? Aquilo é sonhos vãos. Não é muito comum fazermos isso, mas quando eu quero enfatizar realmente, né? É comum que eu coloque concordando com o nosso sujeito, tá? B. O verbo ser concordará com o predicativo quando o sujeito for os pronomes, né, interrogativos quem ou que. Também, né? Que são gametas, né? Quem foram os escolhidos. Então, os verbos de ligação concordarão também com o predicativo quando o sujeito for expresso pelos pronomes interrogativos que ou quem, tá? Que são gametas, quem foram os escolhidos. É muito comum concordarmos sempre com o nosso predicativo, beleza? Indicação de hora, quando o verbo ser indica hora. Hora, data, tempo e distância. A concordância será feita com a expressão numérica sempre. Então, são 9 horas. Na verdade, o verbo ser indicando hora, data, tempo e distância, né? É um verbo impessoal também. A oração não terá sujeito. Mas a concordância ela é feita com a expressão numérica. Então, são 9 horas, é 1 hora, são 13 horas, certo? Então, assim, o verbo ser concorda sempre com a expressão numérica. Beleza? Tranquilo? Botei assim, ó, dicas. Em indicações de datas são aceitas as duas concordâncias, pois subentende-se a palavra dia. Não, presta atenção, que eu coloquei isso aqui, mas está meio que equivocado. Também o verbo ser, quando indicar data, a concordância far-se-á com o numeral. Então, hoje são, né, 27 de maio, não é isso? Hoje são 27 de maio. Ou hoje é dia. Eu só posso colocar o verbo no singular, o verbo ser no singular, se eu colocar juntamente com ele a palavra dia. Então, eu posso falar hoje são 27 de maio, ou hoje é dia 27 de maio. Beleza? Então, se eu falar hoje é 27 de maio, concordância totalmente errada. Eu só posso usar o verbo ser no singular sem a palavra dia, quando eu indicar a primeira pessoa dos meses. Primeiro dia dos meses, desculpa. Então, hoje é 1º de junho, hoje é 1º de julho, tranquilo? Quando eu for indicar ali, ó, hoje são 27 de maio ou hoje é dia 27 de maio. Sempre o verbo ser concorda com a expressão numérica. Show? Eu só posso mantê-lo no singular quando eu colocar juntamente a frase a palavra dia. Tranquilo, amores? Pegaram isso aí? Foi ou não foi? Então, são 9 horas, é 1 hora, são 13 horas, são 14 horas, beleza? Hoje são 27 de maio, hoje são 24 de outubro, hoje é dia 27 de maio, hoje é dia 24 de outubro, tranquilo? Eu só posso usar o verbo ser no singular sem a palavra dia, se eu estiver apontando o primeiro dia de cada mês, beleza? Então, quando o sujeito, quando o sujeito ou predicativo da oração for pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Então, aqui, o presidente sou eu. Então, o verbo ser concorda com o pronome, beleza? Quando o sujeito da oração, o predicativo da oração for um pronome pessoal, a concordância se dará com o pronome. Então, sou eu o presidente. Aqui, sou eu o presidente aqui, certo? Concordância se dará com o pronome normal, com eu. Então, sempre que o sujeito, o predicativo for composto por um pronome pessoal do caso reto, a concordância sempre vai ser feita com ele, beleza? Então, eu sou o presidente aqui, mesmo que eu inverta a frase, aqui o presidente sou eu, beleza? Dicas, né? IPC. Se os dois termos, sujeito e predicativo, forem pronomes, a concordância será com o que aparece primeiro, considerando, né, o sujeito da oração. Então, eu não sou tu, então concordei com eu, que é o sujeito, né? Quem não sou tu, eu. Então, concorda nisso, o sou concorda com eu, beleza? Eu não sou. Concorda sempre com o primeiro. Show? Para finalizar a aula de hoje, meus amores, muita coisa, mas fechou aqui. Então, se o sujeito for pessoa, a concordância nunca se fará com o predicativo. Então, o menino era as esperanças da família, né? O menino jogava muita bola, ele era as esperanças da família. Então, sempre concordará com o predicativo, sempre quando, né, o sujeito for... Perdão, desculpa. Concordará sempre com o sujeito quando ele for expresso por pessoa, um substantivo. Tranquilo? Então, o menino era as esperanças da família. Concorda o verbo ser com o menino. Show? Nas locuções é pouco, é muito, é mais de, é menos de, junto às especificações de preço, peso, quantidade, distância, o verbo sempre fica no singular. Então, 50, 150 é pouco, né? Para aquela festa lá. 100 metros é muito. Então, sempre que estiver indicando, né, as expressões é pouco, é muito, é menos, é mais, junto com as especificações de preço, peso, quantidade e distância,
sempre eu vou manter o verbo no singular. Tranquilo? 2 quilômetros é muito. Beleza? R$ 50 é muito caro. Show? Sempre assim. Tranquilo? Não tem como errar isso, não. G. Nas expressões do tipo ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável. Show de bola? De novo, nas expressões ser preciso, ser necessário, ser bom, o verbo e o adjetivo pode ficar invariável. Verbo na terceira pessoa do singular e o adjetivo no masculino singular também, ou concorda com o sujeito pós-posto. Então é necessário aqueles materiais ou são necessários aqueles materiais. Tanto faz a concordância, beleza, meus amores? Então é necessário aqueles materiais ou são necessários aqueles materiais. É muito comum fazer a segunda opção. Sempre a concordância gramatical neológica. Então são necessários aqueles materiais. Beleza? Para fechar a aula de hoje, gente, ó, na expressão é que, usada como expletivo, né? Se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ficará invariável. Se aparecer, o verbo concordará com o sujeito. Então, eles é que sempre chegam atrasados. Ou são eles que sempre chegam atrasados. Ambas as sentenças são aceitas. Então, eles é que sempre chegam atrasados na aula. Ou são eles que sempre chegam atrasados. De novo, a expressão é que, usada como expletivo, né? Um valor expletivo, né? Se o sujeito da oração não aparecer entre o verbo ser e o que, ficará invariável. Show? Se aparecer, o verbo concorda com o sujeito. Então, são eles que sempre chegam, concordando com o sujeito, ou eles é que sempre chegam atrasados. Foi, amor? Alguma dúvida quanto a isso? Falem comigo. Foi, professor. Tranquilo? Que horas acaba a nossa aula aí? 10h20, não é 10h20 que acaba? Não tenho certeza. É, 10h20, eu acho. Deixa eu só tentar aqui. Conseguem ver aí essas questões que eu compartilhei para vocês? Fazer só 2 ou 3 a gente vai embora para acabar a aula de hoje. Conseguem ver direitinho? Conseguem ver aí bem? Só dá um zoom, professor, por favor. Dou sim, peraí. Melhorou? Mais um pouquinho. Show, deixa eu abrir aqui. Foi ou não? Foi. Então só 1 e a 2 pra gente fazer, pra gente... Só 1 e a 2 a gente acaba a aula de hoje. Eu vou deixar esses exercícios, são muitos exercícios que eu separei, de concursos, de vestibulares, vou deixar para vocês lá em PDF, para vocês fazendo, eu corrijo com vocês no nosso próximo encontro. São muitos exercícios. Eu fiz aqui com outra turma, né? No outro colégio, e assim, são muito bons exercícios. Então, olha só 1 e a 2. Na 1 aí, qual é a resposta correta? Qual é a questão que vocês marcariam como correta em relação à concordância verbal? Olhem bem a questão. A questão 1, ela só trata em relação à concordância do sujeito com o verbo. Não tem aqueles bizus daquelas regras, não. Qual a resposta aí tá certa? A única correta. Letra A. Não, eu escolheria A. Escolheria A? É. Rapidinho, então. Professor, acho que é A também. Ele quer que marquemos a correta. A correta. Essa é a correta? Uhum. Na minha opinião. Vamos lá, então, gente. Ó. Ficou muito claro as suas boas intenções. O que ficou muito claro? Qual a resposta do meu sujeito aí, do meu verbo? O que ficou muito claro, meus amores? As boas intenções. Então tá errado, não tá errado? Qual seria o certo? As suas boas intenções ficaram muito claras.
Então está errada, né? A frase está inversa, mas está errada a concordância. Qual seria o certo, né? Ficaram muito claras as suas boas intenções. A frase só está inversa para confundir a gente, entendeu? Qual seria o certo? As suas boas intenções ficaram muito claras. Show de bola? Então está errado por isso. Show de bola? Você não pode ser letra A. Olha B, meus amores, ó. O conceito dos alunos sobre essas questões resultou em equívocos. O que resultou em equívocos? Fala comigo. Qual sujeito? O conceito dos alunos. Show. Então aí, ó, eu concordei o quê? Eu quis concordar com o núcleo, né? Com o conceito. Então tá certinha. A resposta é letra B de bola. Pessoal, por que não pode ser letra C? Porque a C também tá errada. Olha a C ali, ó. As marcas daquela tragédia evitável continuam registradas de forma inapagável. Então, o que continuou registrado de forma inapagável? Qual a resposta? Qual a resposta do verbo? As marcas da tragédia. Então, perfeito. Então, concorda com o quê? Não são as marcas, não é o núcleo ali? Então, as marcas daquela tragédia inevitável, né, continuaram registradas. Então, sempre a questão somente de manter a relação do sujeito com o verbo. Olha a última aí, ó. Os personagens de uma cena marcante permanecerão em nossa mente para sempre. Então, quem permanecerão em nossa mente para sempre? Os personagens. Show. Então, é só questãozinha só de ver a relação de concordância de um sujeito com um verbo. Show, meus amores? Tranquilo? Então, a resposta é letra B. Então, o conceito dos alunos, né, sobre essas questões resultou em equívocos. Então, o que resultou foi o conceito dos alunos. Concordei com o conceito, com o núcleo. Show? A 2 aqui para a gente ir embora, senão eu vou perder muito tempo com vocês. Qual é a 2 aí? Na 2, ele quer que marquemos o erro. Só a 2 aí a gente vai embora. Letra A. É que marquemos errado. letra A. Por que que não pode ser A? Por isso que é importante vocês terem em mãos ali, né, aqueles slides que eu passei para vocês, aquelas regrinhas. A letra A está certinha, por quê? Porque o pai e as filhas, sujeito composto, ele apareceu depois do verbo. Quando ele aparece depois do verbo, eu posso tanto concordar com os dois, quanto eu posso concordar com o mais próximo. Então, não consegui empréstimo nos bancos o pai e as filhas, o conseguiu, concordou com o mais próximo, concordou com o pai. Então, está certinha também. Eu só posso fazer a concordância com o mais próximo quando o sujeito composto aparecer depois do verbo. Show? E aí, qual é a outra resposta errada aí? Letra C. O respeito à instituição, à carreira, o salário, tudo. Perfeito, nego velho. Tudo, né? O tudo resume tudo isso, não foi? O tudo é uma palavra resumitiva, então tudo fazia no lutar. Show de bola. Resposta letra C. Show de bola? Gente, por que a letra B está certinha, professor? Porque aquela questão do sujeito, né, é sinônimo, quase sinônimo. O conflito, a luta e a guerra são sinônimos, não são? Ou são quase sinônimos? Interior aumentava-lhe a vontade de viver. Então, se forem os núcleos sinônimos ou quase sinônimos, eu posso colocar no plural, como também posso colocar no singular. Então, aumentava-lhe a vontade de viver, tá certinho. Beleza? Show? Então, a resposta, o erro realmente é a letra C. A letra D também tá certinha. Durante a partida de futebol, uma e outra jogada foi determinante. Uma e outra, nenhum nem outro, eu posso tanto colocar no plural, quanto deixar no singular no meu verbo. Então, uma e outra jogada foi determinante. Se eu coloco foram determinantes, também estaria certa quanto à concordância. Show, amores? Beleza? Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, beleza, gente. Eu vou deixar essas questões lá para vocês fazerem em PDF. Né? Eu coloquei questões já, né, para vocês fazerem na própria plataforma, mas essa aqui eu vou colocar como PDF. Vocês vão fazendo. Na próxima aula eu vou corrigir com vocês. Tranquilo? Um beijo grande aí. Fiquem com Deus, tá? Até a próxima. Valeu, professor. Tchau, professor. Tchau. Tchau, professor. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Fiquem com Deus.